Olá, tudo bom com você? Graça e paz. Eu vim trazer mais uma reflexão para o nosso projeto de Vida com Deus. E essa semana a leitura do nosso cronograma foi de Salmo 52 e dos capítulos 18 a 22 do livro de Atos dos Apóstolos. Eu separei aqui um trecho do capítulo 19, dos versículos 1 ao 20, que retrata a chegada de Paulo à cidade de Éfeso. Chegando à cidade de Éfeso, Paulo encontrou alguns discípulos que ainda não conheciam a real doutrina de Cristo, não conheciam o Espírito Santo, tanto é que Paulo pergunta, porventura vocês receberam o Espírito Santo quando foram batizados? Os discípulos ali naquela ocasião dizem que não, que haviam sido batizados somente no batismo de João Batista. E então Paulo realizou o batismo do Espírito Santo, eles foram batizados em nome do Espírito Santo. É como diz no versículo 5. E nesse momento eles receberam o Espírito Santo em seus corpos e falaram em línguas estranhas naquele momento e profetizavam também. Após isso, Paulo se colocou no ambiente da sinagoga para ensinar. Mas naquele local ele não foi bem recebido por todos, porque no versículo 9 diz que alguns dos judeus que se encontravam ali, eles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão. Quando isso ocorre, Paulo então ele pega e se desprende daquele ambiente e vai até a escola de Tirano, que era um ambiente acadêmico já, para começar a ensinar sobre Cristo, sobre a doutrina pregada por Cristo e sobre o que era Jesus Cristo. Naquele local, Paulo colheu grandes frutos, porque ele ensinou tanto para judeus como para gregos. E através do que ele ensinava e pelas mãos de Paulo, como diz a palavra, Deus fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem as vestes de Paulo, pedaços de sua túnica, pedaços de sua roupa, para doentes serem curados. Levavam as suas vestes até endemoniados para serem libertos de espíritos malignos. Vendo isso, agora atento para o versículo 13, diz que alguns judeus, exorcistas ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espírito maligno, dizendo, enconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. O que os faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu, conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela cidade. Do versículo 17 até o 20, diz que esse fato gerou grande temor ali na população, a ponto de que alguns praticantes de magias ocultas reuniram seus livros e queimaram diante de todos ali em praça pública. E diz aqui o valor, que era um valor alto, que achou-se em meio àqueles livros que foram queimados, quanto eles valiam. E o versículo 20 encerra dizendo que assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. O que eu quero trazer de reflexão aqui pra gente é a forma que esses 7 judeus, filhos do sumo sacerdote, se relacionaram aos acontecimentos que Paulo estava realizando. Esses 7 judeus, eles viram no nome de Jesus poder. Eles reconheceram que o nome de Jesus Cristo era poderoso para expulsar espíritos malignos. Tanto é que eles usam o nome de Jesus para poder tentar expulsar o espírito maligno. No entanto, os filhos de Seva, que era o sumo sacerdote, eles não acreditavam que Jesus era realmente Deus, e por isso usavam o nome de Jesus como parte de uma fórmula apenas. Eles usavam o nome de Jesus como se fosse um amuleto, como se fosse um artifício para que eles pudessem realizar os sinais que Paulo estava realizando. No entanto, foi demonstrado através da passagem que ao fazer isso eles não tinham poder algum sobre o mundo espiritual, porque eles não criam em Jesus Cristo. Eles não eram cordeiros mediante Jesus Cristo, como Paulo vai ensinar posteriormente nas cartas dele.
Os judeus, esses 7 judeus, eles apenas viam que era capaz de realizar obras, realizar feitos através do nome de Jesus. Mas eles não creram, eles não professaram que Jesus Cristo era o seu Salvador realmente. Eu quero trazer para nós esse ensinamento de que às vezes vendo feitos maravilhosos, ou até mesmo recebendo milagres em nossa vida, nós podemos desenvolver uma relação com Jesus Cristo apenas como amuleto, o nome de Jesus como amuleto em nossas vidas. Porque Ele é realmente poderoso para realizar milagres, mas não é isso que é uma vida cristã. A vida cristã vai além disso. Paulo escreve também que é mediante a dor que ele levava no corpo, o sofrimento que ele tinha, que ele se tornava mais igual a Cristo. Então, não devemos levar a nossa vida cristã, a nossa relação com Deus, apenas como crianças mimadas que pedem e recebem do Pai, mas como discípulos sinceros, discípulos dispostos a aprender e entender que a nossa vida é para a honra e glória de Deus. E é mediante Jesus Cristo que nós podemos ser salvos e residirmos a eternidade junto do Criador. Essa é a mensagem que eu deixo para vocês, que essa palavra chegue de forma viva em seu coração, assim como veio ao meu coração também, e que nós refletirmos, qual que é o verdadeiro significado da vida cristã. Fiquem com Deus e um abraço a todos.